Não só na reação quando sofremos o gol de bater palmas e puxar pela equipa, mas eu na primeira parte senti que o estádio mesmo assim esteve tranquilo. Nós falhámos algumas tabelas, alguns maus passes, mas senti sempre que as pessoas confiavam que nós íamos dar a volta. O gol foi muito importante antes do intervalo e depois uma segunda parte onde não demos qualquer hipótese ao adversário, não deixámos o adversário sair, mas isso também na primeira parte, porque não houve quase ataques do Boa Vista, mas fomos criando mais oportunidades também porque o Boa Vista começou a cair um bocadinho fisicamente e principalmente os nossos avançados continuaram com boas rupturas a toda a hora, o que dificultou muito a vida do adversário e, portanto, uma vitória justa e mais uma vez conseguimos marcar golos, mas sofremos um golo, se calhar na única oportunidade do Boa Vista. Boa noite, Ruben. Guilherme Portela, em direto para a RTP. Obviamente a noite fica marcada pelo hat-trick do Gyökeres, mas eu queria voltá-lo para o outro avançado do Sporting, o Paulinho. Ele marca 16 golos esta época, ultrapassa a melhor marca ao serviço do Sporting. Que palavras é que o Ruben tem para o jogador? Obrigado. As mesmas de sempre, que às vezes os golos aparecem, outras vezes não aparecem, e da mesma forma que olhava para as exibições do Paulinho, não só o que marcava, mas tudo o que ele fazia, faço o mesmo. Agora tem feito mais golos e tem jogado menos tempo, está às vezes num papel mais difícil para ele, não pelo jogo entre linhas, porque ele é muito bom nisso, mas porque está sempre descaído para um dos lados, o que limita depois, quando tem a bola, a capacidade dele de jogar. Mas é um jogador muito inteligente, que nos dá muito, que ganhamos outro peso também para as bolas paradas, quer ofensivas, quer defensivas, e portanto é um jogador muito importante para nós. Boa noite, Ruben. Joana Pires, TVI CNN Portugal. Hoje mesmo, sem Edwards, sem Pedro Gonçalves, sem opções ofensivas no banco, o Sporting volta a golear, marca 6 golos, tem 117 na época, 75 no campeonato. Pergunto-lhe como é que, enquanto treinador, explica esta máquina goleadora do Sporting esta temporada. E depois também, olhando para um jogo que há na quinta-feira, entre Portugal e a Suécia, em que vai estar Víctor Gyökeres, pergunto-lhe se, enquanto adepto da seleção, está preocupado ou se vai dar algumas dicas a Roberto Martínez? É meter o Inácio a marcá-lo, já o conhece bem e acho que com facilidade até vai ter a bola, já conhece o Vítor quando faz a pressão, portanto acho que é meter o Inácio e acho que não vai haver qualquer tipo de problema. A explicação tem a ver também com a qualidade dos jogadores, que já têm muito tempo de treino, a aquisição de um jogador que nos deu uma capacidade de ruptura a toda a hora e uma capacidade física diferente, e isso ajudou a tornar a equipa mais perigosa. O facto de jogarmos às vezes sem laterais, digamos assim, com extremos, tudo ajuda. Os centrais cada vez constroem melhor, os médios centros têm mais mobilidade e descobrimos os melhores espaços para eles jogarem, porque perdemos o Mateus Nunes e o Morita e o Dani têm uma capacidade entre linhas de jogar como se fossem o número 10, que eu acho que ajuda muito na chegada na baliza. Portanto, pequenos pormenores que fazem toda a diferença, mas eu acho que o conhecimento entre eles ajuda muito. Portanto, são vários fatores que se juntaram e que ajudam a equipa a marcar mais golos. Boa noite, Ruben Amorim, Cristiana Carlos Alves, SIC Notícias. Muitos dizem que o Sporting é a equipa a praticar melhor futebol em Portugal, aquela que impõe mais intensidade no jogo, mesmo quando as coisas não estão a correr bem na finalização, que está por cima e se mantém por cima. Eu pergunto se o Ruben sente isso, se sente que este é o Sporting mais difícil de bater desde que chegou ao Alvalade. Mais difícil de bater não podemos considerar porque na primeira época tivemos apenas uma derrota quando já éramos campeões e isso é difícil de bater, mas jogávamos de uma forma que não era sustentável para uma equipa grande, tínhamos de dar o passo a seguir. Nós fomos dando o passo a seguir, eu acho que, eu volto a dizer, também já o disse no passado, que eu sinto que a equipa é mais completa, mas a diferença pontual é muito pequena, por exemplo, para o segundo lugar. Portanto, são equipas que jogam de formas diferentes. Nós temos já um trabalho de trás e fomos arranjando soluções para os jogadores que saíram e tivemos sorte nas aquisições que tivemos. O avançado mudou um bocadinho a nossa equipa, o Morten é melhor do que pensávamos e, portanto, essas pequenas coisas que é preciso ter sorte tornam uma equipa muito mais forte, mais imprevisível e melhor ofensivamente.
Eu acho que ainda temos alguns problemas defensivos, mas também eu considero que nós defendemos melhor. É difícil perceber isto. Temos problemas porque em poucas oportunidades sofremos golos e isso temos que mudar. Agora que sofremos muito menos oportunidades do que no passado e até que no primeiro ano, quando tivemos a melhor defesa, eu acho que isso também é óbvio. Não, depende. Eu vi o Porto jogar com o Arsenal e, portanto, não podemos dizer isso. Depende do jogo, da fase. Todas as equipas têm uma fase. Eu acho é que temos sido bastante constantes nas nossas exibições e isso chama a atenção das pessoas. E temos marcado muitos golos e isso, as pessoas querem ver golos e quem marca mais golos geralmente as pessoas dizem que joga melhor, é mais atrativo e portanto eu não gosto de falar dessa maneira, eu acho que estamos bem e os outros também. Boa noite, Ruben. Cláudio Constantino para a CMTV. Segundo o hat-trick de Gyökeres esta época, o primeiro no campeonato, 22 golos no campeonato, o melhor marcador e também 10 assistências. O que lhe queria perguntar é o que é que tem o Gyökeres para melhorar até ao final da época, se é que ainda tem alguma coisa para melhorar o avançado sueco? Eu acho que tem muita coisa, tem muita coisa para melhorar, há muita coisa no Vítor que ele tem que melhorar e hoje eu acho que melhorou em relação ao jogo passado, por exemplo. O Vítor joga da mesma maneira contra um central que é mais lento, contra um que é mais rápido. Tudo o que ele faz, por exemplo, na Liga Portuguesa, fez contra a Atalanta quando o central, o Isaac, era tão rápido como ele e tão forte como ele. E esse entendimento do jogo, eu acho que ele ainda pode melhorar. Melhorou neste jogo também na reação defensiva. Ele às vezes defende muito, pressiona, mas falta-lhe um bocadinho a reação defensiva dos 5 metros e isso, todos os treinadores olham para isso. E, portanto, há muitos pequenos pormenores que o Vítor pode melhorar, porque é muito novo. A primeira ligação ele também pode melhorar. Agora, também eu estar aqui a falar das coisas que ele pode melhorar, realçar aquilo que ele nos dá. Estica sempre a equipa, deixa-nos descansar, ganha faltas. Muitas vezes as equipas têm que substituir os centrais ou porque têm amarelo ou porque estão cansados. Isso dá uma dimensão à equipa completamente diferente. Portanto, eu diria que ajuda-nos muito, tem feito muitos golos, mas isso também reflete a capacidade da equipa do Sporting de isolá-lo às vezes. A quantidade de vezes que os nossos jogadores conseguem meter um passo onde ele fica 1 para 1. Portanto, é uma coisa ajuda a outra. Mas respondendo diretamente, eu acho que o Vítor tem muita coisa para melhorar. Boa noite, Ruben Amorim. Bruno Sousa Ribeiro, em direto para a TSF. Duas perguntas, se me permite. O Sporting esteve a perder quase toda a primeira parte. O que é que pensa um treinador quando olha para o banco e vê um guarda-redes, 4 defesas centrais, 2 laterais e 2 médios, sem nenhum jogador de ataque? E depois pergunto-lhe também, vários jogadores do Sporting se têm lesionado, Vítor Gyökeres tem resistido. É a morte do artista, como se diz na gíria, Vítor Gyökeres, lesionar-se agora nesta fase da época? Isso não vamos saber, se Deus quiser. Mas só se lesionando é que nós saberíamos. Agora, obviamente que era difícil substituí-lo, mas como é difícil substituir o Pote, como é difícil substituir outros jogadores, mas sim, eu diria que era um problema grande o Vítor ter uma lesão, mas não tem, também já foi poupado, também é um jogador, volto a dizer, enquanto todos em cada lance se sprintam para trás, ele é o único que às vezes fica um bocadinho, portanto vai fazendo essa gestão, ele comanda o esforço dele, quando está muito em esforço para um bocadinho, e um médio centro ou um Pote nunca para. Ou seja, se eles meterem a bola, ele tem que ir atrás dele porque ele é um médio, digamos assim. Portanto, isso ajuda a gerir também o jogo e a escolher os momentos de fadiga alta, digamos assim. Portanto, acho que o Vítor vai aguentar até ao fim. Em relação à primeira pergunta... Não, nós podíamos fazer várias coisas, podíamos ter metido, porque faltava-nos um jogador junto ao Nuno Santos na primeira parte, podíamos ter posto o Reis e o Nuno para a frente e jogar com os dois, jogar com a relação que eles têm. O Dani joga muito bem entre linhas, podíamos ter posto o Dani para a frente mantendo o Morten, podíamos ter posto o Jani para a frente e metíamos os gajos vinha para dentro e criava ali dificuldade e, portanto, há muitas nuances que nós podemos fazer com os jogadores que temos, recuperar os outros que nos dão outra qualidade e opções, mas mesmo assim, olhando para aqueles jogadores defensivos que estavam lá dentro, nós podíamos tornar a equipa diferente dentro com os mesmos jogadores. Boa noite, Ruben Amorim, Miguel Cordeiro, em direto para a Rádio Observador.
Gostaria de perceber o que é que se passou com Yeoman, porque a mudança ao intervalo e também qual é o estado de Trincão, que saiu também já nos minutos finais do encontro. O Trincão tem um problema no pé e quando a medicação começa a perder o efeito na segunda parte, ele cada vez que bate na bola tem um problema no pé e portanto vai ser avaliado. Ele amanhã tem que ir à seleção e depois irão fazer a avaliação dele. O Morten tem vindo a fazer muitos jogos e já tinha amarelo. E qualquer transição poderia levar o segundo amarelo. E nós, para salvaguardarmos isso e para usarmos o Dani, que jogou muito bem com a Atalanta, foi muito difícil deixá-lo de fora, porque queríamos também ter essa opção de metê-lo mais para a frente e tentar mexer com o jogo. O Morita estava mais fresco, ficou ele a tapar as transições e o Dani e veio dar muita qualidade também entre linhas e, portanto, foi essa a ideia. Um jogador mais cansado, com amarelo, numa equipa que só fazia transições, salvaguardar o ficar com 11 jogadores. Boa noite, Ruben, Futebol Record. Queria perguntar, depois do primeiro golo, do 1-1, até se vê o Ruben a pedir calma, a cabeça aos jogadores. Queria perguntar se acha que na primeira parte houve muita ansiedade do Sporting e até se essa foi a ideia que passou, o intervalo, a mensagem que passou para haver essa parte dominadora. E outra questão em relação aos guarda-redes, agora na pausa, os 3 guarda-redes que têm trabalhado com a equipe principal vão para as seleções, neste caso o Diogo Pinto, Francisco Silva e o Franco Israel. Se haverá hipótese, queria perguntar se algum deles ser dispensado da seleção ou até se há esperança de que cada possa voltar nesta pausa, pelo menos ao trabalho de relvado. Obrigado. Eles estão na data FIFA e eu acho que não vão abdicar dos jogadores e, portanto, teremos outros para treinar e eles vão fazer o seu trabalho na seleção. Já têm trabalho com o Vital e, portanto, está tudo controlado, digamos assim. Em relação à intranquilidade, eu não achei nada. Achei que a equipa manteve a sua forma de jogar, falhámos algumas tabelas, tivemos algumas bolas entre linhas que não decidimos bem, tivemos um gol anulado por fora de jogo, mas as ligações estavam a entrar. Acho que faltou um bocadinho de um jogador no lado esquerdo para ajudar o Nuno. O Paulinho às vezes aparecia lá, mas sendo um avançado é diferente e, portanto, não achei nada a equipa ansiosa, até achei a equipa tranquila. Só que ainda me lembrei do gol da Atalanta e assim que marcámos junto ao intervalo, o importante para mim era ir para o intervalo, pelo menos em igualdade, para ser mais fácil transmitir a imagem e foi isso. Boa noite, Mister. Bernardo Santos, bola na rede. A primeira parte foi muito complicada para o Sporting, como já analisámos aqui. Queria-lhe perguntar se no intervalo pediu aos jogadores para trazer o tal ADN de Leão para dentro do campo, porque na segunda parte foi arrebatador à sua equipa. E depois queria perguntar também se estes números desta goleada são muito importantes depois do 2-0 contra a Atalanta. Isso são muito importantes porque é sempre bom fazer muitos golos, sofremos mas principalmente porque temos tantos ataques que temos que dar sumo, digamos assim, ao trabalho deles. Depois, a primeira parte foi complicada, mas foi sempre controlada. Ou seja, nós estivemos sempre em cima do adversário, é difícil criar ocasiões, mas depois os laterais, o Malheiro começa a ficar mais longe do Nuno na segunda parte, o Bruno também mais longe do Geni. Os centrais, viu-se a dificuldade na segunda parte, não tanto na primeira parte, onde acompanhavam sempre os nossos avançados, até o Vítor, e conseguiam sempre acompanhar na segunda parte com muito mais dificuldade. Tem a ver com o desgaste. Nós podemos, se tivermos posses muito longas na primeira parte, todas as equipas que só fazem fase defensiva, que estão sempre atrás da bola, vão sofrer na segunda e, portanto, eu diria que não há esta segunda parte sem a primeira. Portanto, não é só uma primeira parte má e uma segunda boa. Há uma primeira parte que desgasta uma equipa que ajuda a marcar mais golos na segunda. Muito obrigado. Okay. Obrigado.